Começando essa quinta-feira de futebol com Austrália e China pela World Cup, né, Liga da Ásia. A Austrália que tem um ponto, né, vem decepcionando nesses últimos jogos. A China não pontuou ainda, mas a Austrália é favorita para esse duelo. Tem uma equipe melhor, certo? Então eu considero a Austrália favorita. Então ir na vitória da Austrália é muito válido. E no over 1,5 também para esse jogo é muito válido. Os últimos 10 jogos da Austrália foram 7 vitórias, nos últimos 10 jogos da China apenas uma vitória, beleza? Vamos para o próximo jogo. Uzbequistão e Irã, ainda pelas eliminatórias da Ásia, certo? Duas equipes que venceram seus dois jogos, então um jogo muito duro, jogo muito pegado, certo? E nessa daqui eu fugiria de algum favorito, eu iria no over goals. Over 1,5 para esse duelo é muito válido, e o Uzbequistão marcando um gol também na partida é muito válido. Os últimos 10 jogos do Uzbequistão foram 7 vitórias, os últimos 10 jogos do Irã, 8 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Jordânia e Coreia ainda pelas eliminatórias da Ásia. As duas equipes com uma vitória e um empate, então começaram bem, né, esse campeonato. E eu considero também um jogo muito duro aqui para apostar em uma das duas equipes, certo? Eu continuaria no over goals para esse duelo. Gosto muito do time da Coreia, da seleção da Coreia, mas o jogo é fora de casa, então pode ser uma pegadinha aí para você, certo? Dupla chance na Coreia é muito válido. E over 1,5 para esse jogo também é muito válido, galera. Vamos para o próximo jogo. Arábia Saudita e Japão também ainda pelas eliminatórias da Ásia. A Arábia Saudita que tem 4 pontos, né, e o Japão venceu as suas duas partidas. É um jogo muito duro para a seleção japonesa porque é fora de casa, mas o Japão tem sim um favoritismo. Apostar na vitória do Japão só se for um troquinho, né, colocar ali o troquinho, um valor muito baixo. Mas a dupla chance no Japão é muito válido e over 1,5 para esse duelo também. Os últimos 10 jogos da Arábia Saudita foram 6 vitórias. Os últimos 10 jogos do Japão, 8 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Já pela UEFA Nations League, a Inglaterra recebe a Grécia. As duas equipes têm 3 pontos, foram 2 vitórias, né? A Inglaterra venceu seu jogo e a Grécia venceu seu jogo. Então é um jogo muito duro, muito pegado, mas favoritismo da Inglaterra sim para esse duelo. Então vitória da Inglaterra é válido. Dupla chance na Inglaterra é válido e over 1,5 também para esse duelo é muito válido. Os últimos 10 jogos da Inglaterra foram 5 vitórias. Os últimos 10 jogos da Grécia, 6 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Israel e França, o jogo vai ser em Budapeste, né? Então o favoritismo da França aumenta ainda mais. As duas equipes que perderam na sua estreia, certo? França favorito, então vitória da França é muito válido. Over 1,5 também para esse duelo é muito válido. Os últimos 10 jogos de Israel, 2 vitórias. Os últimos 10 jogos da França, 5 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Itália e Bélgica se enfrentam no estádio de Roma, né? A Itália que vem bem nos últimos jogos, né? Na Nations League tem uma vitória, assim como a Bélgica. Jogo muito duro, jogo de duas seleções muito grandes, então apostar na vitória de uma das duas equipes pode ser arriscado. Né? Dupla chance na Itália é muito válido, porque joga em casa. Over 1,5 também é muito válido. A Itália marcando também eu considero muito válido. Os últimos 10 jogos da Itália, 5 vitórias. Os últimos 10 jogos da Bélgica, 4 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Pelas eliminatórias sul-americanas, a Bolívia recebe a Colômbia. É muito difícil sempre jogar na altitude. A Colômbia que é a vice-líder da competição. A Bolívia está na 8ª colocação. Mas é sempre muito difícil jogar na altitude. Por isso as casas de aposta estão dando uma igualdade muito grande nesse duelo. Apostar na vitória de uma ou outra equipe aqui seria um pouco arriscado. Então eu iria para over goals, certo? Over 0,5 no FT é muito válido. E over 1,5 também no FT é muito válido, certo? Os últimos 10 jogos da Bolívia, 4 vitórias. Os últimos 10 jogos da Colômbia, 7 vitórias. Vamos para o próximo jogo. O Equador recebe o Paraguai, o jogo em Quito. O Equador que é o 4º colocado. Paraguai, né, tá ali na metade da tabela tentando se recuperar. Então o Equador favorito para esse duelo. Empate anula para o Equador é muito válido. Over 1,5 também nesse duelo eu acredito que seja muito válido. Equador marcando um gol na partida também. Os últimos 10 jogos do Equador, 5 vitórias. Os últimos 10 jogos do Paraguai, apenas 2 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Venezuela e Argentina. Primeiro colocado a Argentina jogando fora de casa contra a Venezuela, que é a 6ª colocada. Jogo bastante duro, né, para as duas equipes, mas a Argentina tem um favoritismo nesse duelo. Dá para apostar na vitória da Argentina, dá para ir no empate anula para a Argentina, dá para ir no over 1,5 também nesse jogo. Taxa de sucesso aí, os últimos 10 jogos da Venezuela, 4 vitórias. Os últimos 10 jogos da Argentina, 8 vitórias.
Vamos para o próximo jogo. E por último, para fechar as nossas análises, Chile e Brasil. Brasil que é o 5º colocado. O Chile é o 9º colocado. Então, um jogo bastante chato também, mas o Brasil tem o seu favoritismo. Vitória do Brasil é muito válido, empate anula do Brasil é muito válido, dupla chance para o Brasil é muito válido, over 1,5 também nesse duelo é muito válido. Os últimos 10 jogos do Chile, 2 vitórias apenas. Os últimos 10 jogos do Brasil, 4 vitórias. Beleza, galera? Então, fiquem agora aí com a nossa tip, né, para quinta-feira de futebol, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Fui.